Olá, pessoal, tudo bom? Mais um episódio do nosso podcast Mulheres no E-Commerce. E hoje a gente vai falar de e-commerce, a gente vai falar de transformação digital, inteligência artificial, mas principalmente trazendo aqui duas executivas, mulheres incríveis do nosso mercado. Uma delas, inclusive, vai ser a primeira vez que vai gravar podcast, e esse é um dos nossos objetivos, inclusive, que é trazer mulheres novas para o mercado, apresentar mulheres para o nosso mercado e, principalmente, né, a gente sabe que é muito importante trazer o protagonismo para nós, por isso que estamos aqui hoje. E vamos falar de negócio, porque a gente arregaça a manga, a gente faz negócio e a gente vem transformando o mercado. Então, hoje o nosso tema ele vai ser focado em e-commerce e evolução. Nós vamos falar sobre dados, pagamentos, inteligência artificial e trazendo isso num contexto de como que isso gera o próprio motor para o e-commerce evoluir e crescer exponencialmente. Hoje, eu tenho aqui duas grandes mulheres que eu quero apresentá-las para vocês. Eu vou dar a voz, a palavra aqui para elas. Mas quero começar agradecendo o nosso patrocinador Adyen por estar aqui com a gente também, patrocinando esse episódio e também trazendo esse conteúdo para nós. Então, vou começar aqui pela Marina, da Adyen. Marina, se apresenta pra gente. Ai, Carol, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui hoje representando a Adyen com mulheres tão incríveis e, claro, apoiando mulheres no e-commerce, que a gente sabe que é uma rede tão importante para alavancar a nossa presença feminina no mundo de tecnologia, no mundo do varejo, do e-commerce. Me apresentando, eu sou a Marina, eu sou responsável pelo time de pré-vendas na Adyen América Latina. A Adyen é uma empresa de tecnologia para pagamentos. A gente apoia as maiores marcas do Brasil e do mundo com essas estratégias de pagamento, justamente olhando nessa perspectiva de crescimento, né? De pagamento ser o motor de crescimento das empresas. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei a minha carreira por caminhos pouco óbvios. Eu fiz uma faculdade de letras, eu era muito nova na época, e naquele momento eu entendi que, por mais que eu gostasse do curso, eu não queria seguir os caminhos mais tradicionais para quem estudava letras, que seriam, né, dar aula, ou mesmo hora acadêmica. E aí eu tive aquele momento de para onde eu vou, e tive uma oportunidade de fazer um programa de estágio na Câmara de Comércio da China. E de lá em diante eu realmente vi que eu queria trabalhar com esse mundo dos negócios, me encontrei e comecei a me especializar, fiz outra graduação, fiz outros cursos voltados para a parte de estratégia de mercado, de comércio internacional, e passei por várias empresas de vários segmentos até chegar na Adyen, né? A Adyen foi minha primeira experiência no mundo de tecnologia, e eu me encantei muito rápido, porque eu consegui entender ali na prática como que a gente consegue, aplicando tecnologia, de fato transformar negócios, né? De uma maneira muito rápida, tangível, mensurável, e já estou nesse meio, então, há pouco mais de 5 anos. Falando um pouco da minha vida, não tem como falar da minha carreira sem falar da minha vida pessoal também. Com certeza, que somos uma pessoa só no final do dia, né? Verdade. Exatamente, e as nossas figuras aí se misturam. Eu também sou mãe de uma bebezinha, da Maria Clara, que completou 1 ano há pouco tempo, e eu estou vivendo justamente esses desafios de conciliar carreira com maternidade e com o meu papel de mulher também, né? Porque, afinal de contas, é muito importante a gente manter essa conexão com quem a gente é também ali na essência, nossos gostos, nossos hobbies, nossos amigos. Não se esquecer, né, desse processo. Exatamente, sim. Exatamente. Equilibrar todos os pratinhos. Eu acho que nós mulheres fazemos isso muito bem, né? Essa habilidade de ser multitarefas, sim, e de não deixar nenhum pratinho cair, ou se cair, não quebrar tanto pratinho. Exato. Eu brinco que às vezes tem dias que a gente escolhe qual pratinho que vai cair. Porque certamente... Aliás, qual pratinho que não pode cair. Porque certamente algum pratinho vai cair. Vai cair. É verdade. E agora eu também quero apresentar aqui para vocês a Samara, da Multilaser. Conta um pouquinho para nós, Samara, sobre você. Fala um pouco sobre o seu profissional, também do seu lado pessoal. Legal. Carol, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Eu acompanho Mulheres no E-Com desde o começo, tá? E eu nunca pensei que eu fosse participar de alguma frente do Mulheres do E-Com, então
teve o evento agora do fórum muito legal, e agora esse podcast, então é uma honra estar aqui com você. Me apresentando, eu sou Head de TI do Grupo Multilaser, fico à frente das operações de B2E da empresa, que é voltada à tecnologia para a própria empresa, então existem algumas empresas que não têm ainda essa área, a Multi é muito inovadora em relação à tecnologia, então foi construída uma área para prestar serviços de TI para internos, então desde... É o B2B, Business to Employee, né? Exato, desde criação de sistemas até aplicações de IA, enfim, tudo que voltado à tecnologia para o interno, e né? Produtividade também? Também, tudo voltado à tecnologia para frentes internas. Além disso, eu sou responsável pela frente de UX UI, né, da empresa. Service Design, depois eu vou explicar um pouco do que é. E também da parte de Tech E-Commerce. Eu não fico mais tanto à frente das vendas, da questão do marketing ali, mas eu sou responsável por toda a frente de tecnologia de e-commerce, tá? Tudo que é contratado de tecnologia, tudo que é contratado de tecnologia, plataforma, meio de pagamento, afiliados, enfim, tudo que envolve tecnologia e-commerce fica comigo. A gente tem uma equipe interna de front-ends, de back-ends, de UX UI, então tudo é multi, a gente não terceiriza nada. Falando um pouco sobre mim, eu tenho que falar sobre a parte pessoal antes da profissional. Eu venho de uma família muito humilde. Minha mãe empregada doméstica, meu pai motorista de ônibus. Então, eu vi que o estudo queria me levar em algum lugar. Se eu pudesse mudar a vida da minha família, seria estudando. Então, eu me apeguei a isso. E lá, bem atrás, eu não vou entregar a minha idade aqui, já entregando. Eu tinha que estudar e eu tinha que ser muito certeira nos meus estudos, porque eu não tinha tempo. E aí eu comecei a pensar, o que vai virar tendência daqui a um tempo? E comecei a procurar o que viraria tendência. E aí foi onde eu escutei falar sobre venda online. Eu falei, putz, eu acho que isso aqui vai virar. E aí eu sou publicitária, comecei uma faculdade de publicidade e propaganda, e lá eu comecei a ouvir falar sobre marketing digital, sobre venda online, quando eu estava chegando no Brasil, há muito tempo atrás. Tanto que o curso era muito voltado ao offline. E no final, um professor falou assim, pessoal, quem puder, estuda aí e-commerce, isso vai chegar no Brasil. Eu falei, eu acho que é isso. E aí eu comecei a estudar, já tinha outros mercados no mundo rodando e dando certo, principalmente nos Estados Unidos, né? E aí eu comecei a estudar e-commerce nessa época. E no Brasil, nada ainda falando sobre isso. E aí foi quando eu entrei numa empresa que fazia full service. Então, eles faziam operações de empresas que estavam vindo para o Brasil e queriam vender online. Uma empresa nem existe mais, chamava Biltech, onde a gente fazia full service, de ponta a ponta, lojas da Xerox do Brasil, Okidata, Lexmark, vendendo toner. Então, nessa empresa, eu entrei como auxiliar de e-commerce e a gente fazia o full service mesmo, desde a parte de configuração de servidor, criação da loja virtual, campanhas de marketing, entrega. Caraca, então, lá... Como é que era a entrega nessa época? Assim, só uma curiosidade. Ia nos Correios, a gente fazia toda a etiquetagem, empacotava, etiquetava e levava nos Correios. Então, nessa empresa, a empresa era full service, mas eu também me tornei full service desde então, porque eu aprendi o técnico, desde configurar servidor até a ponta, né? Sim. E aí foi aonde começou minha carreira de e-commerce. Nessa empresa eu aprendi muita coisa, e aí começou a vir o boom do e-com no Brasil. E aí não tinha profissional no mercado que soubesse operação de ponta a ponta. E aí foi quando eu comecei a ir para empresas. Então eu passei por Monde, eu passei por muitas empresas montando operações de e-commerce de full. E aí, na Multi também, há muitos anos atrás, também fui com esse intuito pra lá. Também tem muita essa dificuldade, né? Principalmente pra indústria. Exato. Porque ela tem a mentalidade totalmente B2B, né? B2B total. Volumetria de pedidos absurda. Então, pegar um pacotinho pra uma operação que não tá machucar varejo. E aí, olha só, eu comecei a ver isso. Eu falei, opa, peraí. A indústria não tá preparada pra entrar no e-com. Aí eu comecei a entrar em indústria. Fui pra Monde, eu montei a operação lá. Vim pra Multi e montei a operação na Multilaser. E desde então, enfim, tenho essa carreira de e-com. Você tá quanto tempo na Multilaser? Vou fazer 7 anos. Completar 7 anos lá. Caraca. Só que lá também eu comecei a ver que ficou muito pulverizado e-com. E aí o que eu fiz? Fui pra TI,
mar aberto. Pra você criar mesmo uma área, um hub de inovação, exato. né, na Aí empresa, né? hoje eu sou responsável por uma frente de transformação digital, por essa parte de tecnologia. Agora, por exemplo, IA, a gente está estudando IA há muitos anos. A gente está aplicando coisas hoje que as empresas estão aprendendo. Antes, né? Sim. Então, eu sempre com visão de futuro, e essa é a minha história. Eu tive que falar um pouco do pessoal para falar sobre essa visão visionária de tecnologia e futuro Que legal. do mercado. Isso é Mulheres no E-Commerce. Legal. Isso é Mulheres no E-Commerce. Que legal. Que honra ter vocês duas aqui Obrigada. com a gente hoje. Como eu falei, né? A gente sempre faz um alinhamento antes. Eu sou muito autêntica pra falar, não consigo. E a gente faz sempre um alinhamento e eu até falei, eu tô aqui hoje pra aprender com vocês. Então, estou aqui pra aprender com vocês. E aproveitando, Samara, na sua visão, como você sempre foi muito visionária lá desde o início, quando você pensou e apostou no mercado que o pessoal falou assim, um tal de vender online aí, um negócio meio de comprar online, e você foi atrás disso. Hoje, no momento que nós estamos, Sim. como que você enxerga as principais transformações que estão moldando o nosso mercado dos últimos anos? Assim? Sim. Antes da pandemia, ainda existia uma questão. As pessoas compravam muito online, mas depois da pandemia veio o grande boom. A operação de e-commerce na Multi cresceu, pessoal, mais de 40%. Foi uma coisa louca, assim, né? Então, eu acho que a grande transformação que aconteceu nesses anos foi a questão da pandemia, que digitalizou muito empresas. Eu lembro que empresas procuraram empresas grandes, que eu falei, gente, essa empresa não tem uma operação de e-com sólida ainda. Eles começaram a pensar nisso só agora, na pandemia, enfim. Mas, depois da pandemia, eu acho que 3 fatores influenciaram muito essa transformação. O primeiro foi entrega. A entrega, ela acabou se tornando mais valiosa do que preço. Porque se você for para pensar, hoje quando você entra no e-com, você pensa assim, o produto tá X reais, mas se entregar hoje custa tanto, você não tá nem aí pro preço. Exato. Você quer comprar de manhã e você quer receber à tarde. Exato. Então, acho que o primeiro ponto de transformação de e-com que teve nesse... Same Day também foi muito, Foi essa questão de entrega. O segundo ponto, eu acho que o e-com virou muito social. Social que eu digo dos influenciadores estarem muito ligados à venda online, de direcionar. Live commerce, live shopping. Gente, eu não imaginava que isso fosse pegar no Brasil. E tá pegando muito. Hoje tem uma equipe de live shopping na live e-commerce e na Multi. E vende muito. A galera falando lá e tal. Shopee tem um exemplo muito grande disso, né? Quais canais vocês estão fazendo mais live shopping? Shopee. Muito. Mas muito mesmo. E tá realmente... Realmente, gente, vende demais. Eu não esperava que fosse... Era uma tendência existem tendências mundiais que você fala, não vai pegar no Brasil. E pegou firme. O que eu acho incrível no Brasil é que, assim, eu trabalho numa empresa também americana, né? E a gente acaba sendo muito berço pra explorar novos produtos, novas formas de negócio, porque a gente é muito engajado. O brasileiro é engajado. É muito. A gente bota uma coisa aqui no nosso território que a gente suga aquela informação... E a gente o brasileiro é muito interessado, isso mesmo. A gente vira heavy user. Exato. Então, o Brasil ele é muito piloto de várias iniciativas, né? Exato. Então... E aí, pra fechar, eu acho que a terceira o e-com, ele tá mais inteligente. E aí a gente entra numa questão de dados e de IA. Hoje, quando a gente fala sobre inteligente no e-com, é porque quando a Carol acessa uma loja, ela vai ver produtos que ela está interessada. Sim. A vitrine é personalizada, o produto é personalizado, tudo é voltado à inteligência, à personalização para aquela pessoa. Então, antes você abria uma home, você via tudo. Hoje não, hoje você abre uma home, a gente, por exemplo, tem frentes que cada cliente vê uma home diferente. Sim. É direcionada ao que ele procura, ao que ele quer. E é óbvio que isso vai converter mais. Com certeza, porque a pessoa... É identificação, né? Exato. No final do dia, né? Exato. Muito de identificação. E eu acho que é muito legal que a gente traz essa parte de personalização, de automação. A IA, ela tá transformando muito essa forma, né? Eu tive outros podcasts que eu participei e o pessoal vem falando muito que talvez o e-commerce vai mudar tanto ao ponto de talvez não existir mais home. Sim. Talvez você vai conversar com um assistente muito realista e ele vai te trazer exatamente os produtos que você quer dentro da sua necessidade. Eu tava vendo uma pesquisa ontem falando disso. Que daqui a poucos anos, tá? Não são muitos. Você vai abrir, a IA já vai dizer o que você quer sem você perguntar. Exato.
que é por tendências de Porque se você buscas, pega... etc. Hoje, se você joga no chat GPT assim, chat, Chat, né? Não sei como vocês apelidam o chat GPT, né? Tem gente que chama ele de G, chama de GPT, enfim. O chat, me fala um pouco sobre o meu perfil, quais são minhas ambições, o que eu posso fazer pra melhorar? Ele te dá um dossiê. Então, assim, ele já sabe muito de você. Trate o chat bem, hein? Eu sempre Porque peço, eu sempre falo obrigado e por favor. Isso aí. Porque se ele se revoltar, pelo menos eu não Pelo vou menos ser... você foi educada, eles vão lembrar Bom disso. dia, exatamente. Muito verdade, muito verdade. E então, assim, eu acho que a gente tá revolucionando muito o mercado, né? E eu acho que, querendo te ouvir um pouco também, Mari, o que você pensa, além de entender qual é a sua visão também sobre isso, mas pensando na Adyen, né? Como é que vocês estão trabalhando com inteligência artificial? Como é que vocês estão enxergando? Porque a Adyen... E fala um pouquinho também da Adyen, que eu acho que é importante para contextualizar, mas fala pra gente um pouco sobre essa parte de IA, como que vocês estão enxergando isso hoje no mercado e estão trabalhando nisso? Legal, Carol. Acho que é importante mencionar que a Adyen é uma empresa de tecnologia para pagamentos. Então, essa é a base da nossa fundação. Trazer tecnologia para que pagamentos sejam, de fato, core na estratégia das empresas, né? Pagamento não é mais commodity e parte da operação. É Sim. realmente uma ferramenta para você alavancar vendas, para você ganhar mercado, para você fidelizar os seus clientes. E a Adyen trabalha com as maiores marcas do Brasil e do mundo justamente para trazer essa abordagem de pagamentos, né? E falando de IA, quando a gente olha bastante para o mercado de pagamentos, existe uma projeção de IA no futuro para pagamentos. Como será o futuro? Mas a Adyen vem falando disso e aplicando isso desde 2020. Então, imagina, a Adyen tem quase 20 anos de mercado, processando pagamentos para marcas gigantes no Brasil, no mundo. Então, a gente tem uma base de dados muito sólida, muito parruda, de trilhões de dólares processados com clientes do mundo todo. Quando a gente fala de IA, a gente está falando de ter acesso a dados, né? Sim. Então, já há alguns anos, a gente alavanca todos esses dados internos justamente para conseguir trazer otimizações em todas as jornadas ali do processo de pagamento. E aí, no ano passado, a gente lançou uma solução que chama Adyen Uplift, que vai justamente trazer essa visão integrada de todos esses sistemas. O que isso quer dizer na prática, né? Bom, tem um comércio e aí um primeiro cliente vai tentar fazer uma compra ali no seu checkout. Sim. Existe 90% de chance de a Adyen já ter recebido essas informações através de outro estabelecimento. Já né? te conhece de já algum te lugar. conhece, aquela combinação de dados já é familiar. Sim. Então, com base nisso, né, a gente lança esse produto Adyen Uplift justamente para que todos os sistemas se conversem, todas as etapas da jornada de pagamento, para melhorar a experiência do cliente e, consequentemente, trazer o que as empresas querem, né? Que é aumentar a aprovação, reduzir fraude, melhorar a experiência do cliente, né? A Samara aí olhando para a UX não me deixa aqui mentir sobre o tema, que é grande prioridade para todas as empresas. E aí, com esse produto, né, que a gente lançou no ano passado, a gente conseguiu já mensurar que, em média, né, todos os clientes que estão usando a solução já tiveram um aumento de 6% na taxa de aprovação, né? Que legal no incremento isso, de gente. vendas. Pra quem fatura, sei lá, 1 milhão, mês, 1 milhão, 6%. Bastante. Já É um incremento absurdo. E não só isso, né? A gente consegue aumentar a aprovação, mas também controlar a fraude, entender muito bem o que aquele consumidor quer, né? Então, basicamente, como que funciona, né? Uma pessoa vai fazer uma compra online ali na Multi, e aí, com base, né, no histórico dela ali na nossa base, claro, sempre respeitando a LGPD, né? A gente consegue entender se essa pessoa tem um comportamento que indica que ela é um bom comprador ou um comprador suspeito, que eventualmente já cometeu uma fraude ali em outro... Tem um antifraude plugado? Exatamente. Todos os sistemas, eles se conversam. Entendi. Você vendo que ela quer vender, né? Não. Gente, eu vou tô aqui contar. só... Não, mas eu tô caindo. Continua. Vamos lá. Produção, a gente tem uma caneta e um contrato. Brincadeira. Mas, gente, o objetivo do Mulheres do E-Commerce é realmente fomentar a rede negócio. de networking. Sim. Fomentar negócio. Muito legal, muito legal. Mas, exatamente, todos os nossos sistemas, eles vão se conversar. Então, por exemplo, a pessoa tentou fazer uma compra ali e ela digitou os dados de cartão muito rápido, assim, muito mais rápido do que um humano faria. Aí o sistema detecta, opa, isso aqui pode ser um Muito teste legal. de cartão, estão esquentando o cartão.
Aí a gente vai te gerar uma etapa a mais de autenticação, para garantir que, né, Um captcha você é ali, você. alguma coisa. Legal. Exatamente. Então, é uma autenticação como se fosse um 3DS, algo assim, né? Vai receber ali um push no seu celular para confirmar no seu aplicativo do banco que você é você mesmo. Então, você vai ter uma etapa adicional, porque você ali é um comprador suspeito. Ou não, pelo contrário, você é um bom comprador, um loyal shopper, compra em vários comércios que já processam O que é com a loyal gente. shopper? É um cliente fiel, né? Que a gente sabe que compra, que recompra. Já tem uma frequência no e-com e aí já aprova. Exatamente, já tem um histórico, né? A gente vai olhando muito, né, esse padrão histórico e usando ali o machine learning para em tempo real e aprendendo sobre quem são esses clientes, né? Então a gente vê, um cliente que a gente sabe, né, que não tem um histórico e potencialmente de fraude, ele vai ter uma aprovação muito mais rápida. Então a gente diminui muito, né, a possibilidade de abandono de carrinho, torna a experiência muito fluida dos bons compradores, e aí, compradores suspeitos, a gente adiciona ali camadas, não só de autenticação, mas também regras ali em tempo real, né? Quando você fala de antifraude, a gente abandona muitas regras manuais e vem para essas regras automatizadas, né? E aí, como resultado disso também, né? Além de controlar a fraude, traz uma melhoria operacional, porque os times ali que lidam com fraude, em vez de ficar tentando ver aquele detalhe no nível transacional do comprador, eles têm tempo suficiente para pensar de maneira mais estratégica sobre o negócio, sobre a estratégia de fraude, né? E aí, acho que para tangibilizar um pouquinho, eu vou trazer um caso aqui de um cliente nosso. Ai, adoramos casos de uso. Que todo mundo conhece, que todo mundo já usou, que é o McDonald's. A Adyen processa para Arcos Dourados, né, que opera o McDonald's na América Latina, no Brasil, há alguns anos, principalmente para ajudar a alavancar o aplicativo deles, né, para as vendas digitais. Na verdade, é um projeto que olha para integrar todos os canais, e a gente, contando um pouquinho, né, já da experiência através do aplicativo, a gente sabia que para o McDonald's reconhecer o seu cliente, não só pensando ali na experiência, mas também para os programas de fidelidade, era uma coisa chave, né? Porque imagina quantos hambúrgueres e lanches o McDonald's vende todos os dias, mas eles não sabiam muito bem quem que era o cliente deles, né? E o canal digital veio crescendo, né? Como a Samara bem falou, para todos os negócios, inclusive para os restaurantes. A gente vê cada vez mais, né? Sim. Os restaurantes digitalizados, não só pelas grandes plataformas, mas com seus aplicativos próprios também, site, enfim, né, os canais sendo integrados. E aí a gente já vinha construindo esse projeto com o McDonald's, e aí a gente sempre fala, né, que, poxa, para um fast food, não só a entrega do lanche tem que ser rápida, né, eles têm que entregar ali o lanche rápido e quentinho, mas todo o processo por trás ali, o back-office, precisa ser rápido também, né? Imagina, você tá com fome, você tá com pressa, você quer comprar um lanche... É milésimos de segundo. Milésimos de segundo. O pagamento não pode ser um bloqueio, porque se o pagamento trava ali... A fila é enorme, acaba com a experiência, É uma fila, é um cliente que você perde, que desiste, porque ele tá atrasado, porque ele tá com fome, ele vai comprar em outro lugar, então assim... E outra, concorre com outras plataformas também, né? Exatamente. É um mercado bem, assim... É muito instantâneo, né? Porque a compra, principalmente de comida, ela é muito gerada também pela dopamina, né? Do momento. Sim, exatamente. Do momento, rápido, é o impulso, né? A venda por impulso. Ainda mais em um modelo de negócio, né? De fast food mesmo. Ai, quero comer uma casquinha, quero comer um sundae. Aí você vai lá na emoção do momento, poxa, meu pagamento falhou, não, deixa, eu nem precisava Exato, tomar vamos manter a hoje, dieta, né? Segunda-feira, não vou comer uma tortinha de maçã, começar a semana ali. Então, isso era core para o McDonald's, de fato, né? Gerar essa velocidade e essa eficiência em todo o processo de pagamento, né? E aí, a gente começou a pilotar com ele justamente o Adyen Uplift, para ajudar a validar os bons compradores de maneira mais rápida e também a banir esses comportamentos suspeitos. Muito legal. E a gente trouxe um resultado bem legal, né? Ele tá até público no blog da Adyen, quem quiser acessar. Eles já tiveram um incremento de 2,7% na taxa de aprovação. Uau! Bastante, e aí a né? gente... Não, pra eles é um baita de impacto, né? muito. Porque, nossa, eles devem transacionar milhões de pedidos. Brasil inteiro, exatamente. Então, foi um resultado bem legal, controlando fraude, né? Usando bastante regra automatizada, que foi o que a Samara tinha perguntado, né? Sobre o risco. E aí, de fato, a gente, né? Com base nesse case, a gente consegue trazer
como que pagamento pode ser uma alavanca para crescimento, né? Porque a gente imagina, está ajudando eles a terem uma operação digital muito mais rápida, muito mais eficiente, ajudando, né, a reconhecer os clientes, isso de uma maneira muito escalável, né? Quando a gente pensa que você tem McDonald's de norte a sul do Brasil, a tecnologia permite isso, né? Então, melhora a aprovação, reduz fraude e deixa o seu cliente feliz, que no final do dia é o que todas as empresas querem. Sim. Né? Não, com certeza, né? E eu gosto muito da forma como a Adi sempre se preocupou com a experiência. Eu já acompanho vocês há muitos anos, né? A Adi já, inclusive, já é um parceiro do MNE há muitos anos também. E eu acho incrível isso. Então, não me admira vocês já estarem à frente desse tema de usar a inteligência artificial a favor do cliente de vocês, né? Do nosso mercado, da evolução do nosso mercado, a favor de uma experiência fluida, bem unificada para aquele cliente, né? Então, acho que muito legal. Muito legal. E o case do McDonald's, adorei. Muito bom. Vamos comer hambúrguer depois aqui do podcast rapidinho. Ai, gente. Comprando em segundos. Vamos, a gente já compra, já. Vamos comprar agora, vai chegar antes de acabar o podcast. Exatamente, vamos fazer o teste em tempo real. Aí chega, né? Entre o hambúrguer Vai aqui chegar com uma aqui. batatinha. Não, batata é minha perdição. Nossa, eu gosto também, gente. Eu comeria Gente. todos os dias da minha vida batata Nossa. frita. Nossa, e essa batata específica desse lugar aí que você falou é É muito difícil bom. de negar, né? É gosto de infância, Nossa. né? Gente, Não é nem gosto de batata, é aquela conexão com a nossa memória afetiva. Não, é assim, Não ó, é nem batata. eu Brincadeira. posso estar na dieta mais assim, botou uma batatinha na minha frente assim, ó. Você olha e você fala... Nossa, quando eu vejo a batata na minha mão. Depois meu eu Deus, treino pra perder essa caloria. Vou ter que pegar mais pesado no espírito. E aí a tecnologia tá fazendo gancho e ajuda ela a chegar mais rápido ainda. Não dá nem tempo de você desistir, né? Ai, pensou em comprar, será? Pensou em comprar, deu clique, já chegou, vai comer, não tem jeito. Ai, e falando nessa parte de pagamento, a gente falou da parte de food, né? Que é algo muito mais por impulso, uma compra... eu gosto muito desse tema da questão de a gente compra por impulso, tem a questão da dopamina, né? Tentei me aprofundar pessoalmente um pouco mais nesse assunto por conta de pandemia, porque a gente acabou entrando muito nesse ponto, mas pensando do lado do Grupo Multi, né? Como que vocês olham hoje para a parte de pagamentos, essa parte de experiência? É algo que existe uma área lá dentro? Vocês são diretamente impactados com isso? Existem projetos lá dentro? Como é que é isso hoje? Eu vou falar uma parte da Multi, vou falar uma parte muito pessoal ligada à compra por impulso e por que meio de pagamento interfere muito nessa parte de e-com. Bom, na Multi a gente tem sim uma área que cuida de frentes de pagamento, tanto na parte de para facilitar as questões de parcelamentos. Então tem muitas empresas agora de Pix parcelado, boleto parcelado. Como a gente tem um público mais cedo, e a gente acaba tentando entender como que a gente converte mais, dando opções factíveis para aquele cliente, né? Sim. Mas eu vou pegar um gancho do que você falou de compra por impulso e falar sobre uma tendência no e-com. Quem nunca estava num domingo impactado por algo no Instagram, clicou num anúncio e você falou, vou comprar. Clicou, vai fazendo ali o fluxo do checkout, chega na hora de colocar os 3 dígitos do cartão, você não lembra. E aí ele tá lá na gaveta do armário, não sei o que, você fala assim, ixi, não vou comprar não, vou pegar depois isso aqui. Não era pra ser. E aí você não lembra mais, né? Então, essa facilidade de compra, por exemplo, carteiras digitais, ela particularmente está me fazendo comprar mais. Por quê? Tipo eu não olho mais eu não vejo mais meu cartão. Quando a Adyen tem essa funcionalidade de quando você tá numa loja virtual, pagar com Apple Pay. 2 cliques, tá fechada a compra. Eu pago tudo com isso. Eu acho Exato, porque incrível. se você for parar a pensar, o checkout ele não é o fim da compra, ele é um momento decisivo. Então, se você não tem no seu e-commerce meios de pagamentos práticos, hoje o que mais tá pegando é Pix e essas carteiras digitais. Você perde muita venda, porque tem esse caso da gente no impulso comprar, e a facilidade, eu acho que o meio de pagamento, a praticidade que ele traz hoje faz com que a loja converta mais. E aí eu vejo maiores, assim, é o Pix, que você paga rapidinho, e também essa questão de carteiras digitais. E eu sei que a Adyen é uma das únicas no mercado que tem, né?
Sim. Você já opera com carteira digital no Grupo Multi ou ainda não? Ela querendo me vender de novo. Não, Ai, eu adoro, gente. Tô brincando. Não, A gente não tem ainda, e eu já já te digo que eu fui atrás e eu vi que a Adyen é uma das empresas que tem. Não são todas ainda que são licenciadas, né? Então, por isso, a gente tem que conversar melhor. Porque eu sei que a gente tá perdendo conversão aqui nessa frente de praticidade de meio de pagamento, tá? Sim, não, e a gente vê só puxando o gancho aqui, né, que você oferecer um leque bastante diversificado de métodos de pagamento é uma estratégia para você ganhar ou perder cliente. Sim, é muito com certeza. decisivo, né? É isso. Até só puxando o gancho do Pix, né, que, enfim, não precisa mais estressar esse assunto, todo mundo sabe, né, da relevância do Pix para o mercado brasileiro e como o Pix cresceu rápido, né? A gente vê Muito rápido. agora o Pix Tá vendo automático. como o Brasil é piloto? A gente tá- das coisas? exatamente. A gente é muito heavy user de tudo. Estão começando a aceitar Pix em Portugal, você viu? A gente Em tá vários levando... países é. fora do Brasil, sim. Na Argentina, né? Eles já hoje falam, enfim, que qualquer Pix lugar que você revolucionou, vai na gente. Argentina, você consegue Sim. pagar no Pix, né? Para uma conta no Brasil, mas a gente vê os outros. Acho que a França também. Você não fala mais, me dá sua conta, você fala, me dá seu Pix. Exatamente, Exato. exatamente. Me passa seu Legal. Pix. E aí a gente vê, por exemplo, o Pix automático agora, né? Que vai poder ser usado para modelos recorrentes, né? O que isso destrava de oportunidade para os negócios, Nossa, né? isso é muito legal. De uma já viu também? assinatura. Já temos, já podemos conversar também. Mas pensa Gente, pro ela vai modelo... conseguir. Eu acho que até o fim ela vai conseguir. Não, mas pro modelo O de contrato negócio... deve estar na sua bolsa. eu Não tenho tá, certeza. não Daí o tá. ticket médio de vocês é alto, não é? E vocês alto. têm modelos recorrentes, né? De serviço. A Multi, a gente não falou um pouco sobre a empresa, mas a gente tem tanto segmento diferente Uhum. que tem, por exemplo, tá? Não sei se vocês sabem, mas a Multi tem uma frente de venda de produtos pet. O quê? Nossa, eu não não sabia. Gente, a Multi vende desde de drones hiper tecnológicos que a gente representa de DJI Sim. Brasil Uhum. e também vende areia de gato. Gente, sabia? Sério. Não Conta sabia. mais pra E gente tem uma parte agora. de saúde que vende aquelas etiquetas de glicemia, é assim que se chama? Eu não sei. Ah, sei, pra medir Para da diabetes, canetite. Isso! Pra Então, diabetes. existem alguns Apitas produtos no nosso portfólio que poderiam ser vendidos com recorrência. Por exemplo, um tapete pet, Uhum. Sim. um produto desse de Ração medição. também? Não, aí já é... Não, ração não. Ah, tá. Não sei. Não, aí deve não ter. dá. Uhum. Mas eu não sei. Pode ser que mês que vem, do jeito que a Multi é muito rotativa. Mas, enfim, a gente hoje não tem esse negócio, mas é um baita negócio de futuro ter recorrência, né? Uhum. Aí eu posso contar mais puxar o gancho, puxar mais Claro. um case aqui. Claro, Que eu acho que favor, tangibiliza claro. bastante, Não, né? e é muito legal porque a gente vê como é que isso impacta de verdade nas empresas. Porque Sim. eu acho que caso de uso é a melhor forma da gente ter Também acho. essa visão, Exemplos, né? sabe? Exemplos. Sim, Então, sim, né? Porque é justamente como a tecnologia se aplica na realidade, nas necessidades dos negócios, né? com certeza. E aí, só terminando aqui a lógica do Pix, né? Agora, o Pix para recorrência, ele destrava muita possibilidade para os negócios, porque muitas vezes clientes que ou não tinham cartão ou não tinham, né, saldo ali, limite no cartão para fazer uma assinatura, para fazer uma compra recorrente, agora conseguem ter acesso a esse tipo de serviço, né, esse tipo de produto. Então, mais um exemplo de como tem um bom mix porque se você for pra realidade Brasil, tem pessoas que vivem numa bolha e acham que todo mundo tem cartão de crédito. Gente, tem Não. muita gente que não tem cartão de crédito, que a Exato. única opção de pagamento é boleto ou Pix. Ou Pix. E aí, às vezes, até não é uma conta, enfim, é bem difícil, é diferente, assim. Quando Sim. você sai da Ainda bolha, ainda tem pra transação em boleto pra vocês ou não? muito. Quanto Quanto mais o público... Mas tem uma região específica do Brasil? Ou Eu acho que não deve sim, com certeza, mas eu acho que tá muito voltado também à classe e o produto. Então, por exemplo, se você coloca lá produtos mais voltados pra classe C, D, essa galera não tem cartão de crédito. Estão desbancarizados. Desbancarizados, tem gente que não tem conta. Então, o boleto ainda é muito efetivo nesse ponto. Sim. Sim. Faz todo sentido. Dependendo do teu nicho, dependendo do público que você atinge, boleto ainda é essencial. Sim, não, totalmente. Mas a gente vê cada vez mais perdendo participação justamente Por conta do Pix. Exatamente. Não, agora é isso. É o que vocês falaram. Eu mesma não sei mais a minha conta corrente. Eu Nossa, também não sei. Imagina, eu Alguém não falasse pago conta boleto. corrente, é como se perguntasse, você tem cheque? Não, não tenho. E aquela a gente sempre Se fala, né? falarem, você vai ganhar 1 milhão se você me der o número da sua conta. Eu não sei, eu vou perder 1 milhão. Exatamente. E a gente fala, É nesse a gente vive para pagar boleto.
a gente não paga mais boleto, né? Ou a gente tem uma Exato. recorrência no cartão, ou já tem um débito direto na conta, agora com o Pix automático a gente já vai conseguir fazer Exato. outros pagamentos Muito via legal. Pix também. E aí, só contando do case de recorrência, porque eu acho que é um exemplo legal, né? De como a gente ajuda a gente, né? Como pagamentos podem ajudar a destravar vendas, alavancar canais, né? A gente vê uma tendência muito legal de muitos modelos de negócio adotarem a recorrência, né? Então, você deu o exemplo, né, das fitinhas para medir glicemia. Farmácia é um modelo que, né, as pessoas tomam remédio, né, todo Sim, mês. Agora exato. até eu que tenho bebê em casa, que eu compro ali fralda todo mês. Sim. Ou até, por exemplo, quem toma suplemento, whey, Exatamente. todo mês, É. todo mês, A gente- vitaminas. É muito olhar para a necessidade do consumidor. A pior Sim. coisa, agora contando minha experiência de mãe, que pode acontecer é eu chegar de noite e não ter fralda. É. Então, Acabou a fralda. E aí, Tá vindo uma tendência de IA, que é o que eu falei, que daqui a alguns anos você não vai precisar falar, é justamente sobre isso, de recorrência também. Ele vai saber que você tem o neném e que Uhum. você usa X quantidade de fralda mês e já vai enviar um pedido pra você. E você vai Gente. ficar muito feliz E por aí isso. o pagamento Fantástico. é chave É. nisso, né? E aí, trazendo o case aqui, né? A Nespresso, acho que é um case bem legal. Ah, sim. A gente atende a Nestlé, Nespresso, enfim, no mundo todo, no Brasil também. E eles trouxeram um desafio pra gente que era justamente relacionado à recorrência, à venda de cápsula. Porque o que acontecia? A pessoa ia na loja Nespresso, tinha toda a experiência de comprar sua máquina, né? Então, poxa, eu comprei minha primeira máquina Nespresso. Mas para elas conseguirem fazer uma assinatura de cápsula, elas iam ter que receber um link por e-mail, Nossa. e aí para participar do Clube Nespresso, e aí depois desse link ativar a conta, enfim, quebrava toda a experiência. E aí hoje, né, você tem cápsulas compatíveis com o Nespresso, inclusive a gente tomou um cafezinho aqui agora há pouco, na Nespresso, e não era Nespresso. Então, a Nespresso estava de fato perdendo vendas, né? Você vai no Sim. supermercado, você tem muita oferta, muita opção. E a gente, olhando essa dor, essa necessidade, levou o modelo de recorrência no terminal. Muito legal. Então, o que acontece? Fui lá, comprei minha Nespresso na loja física, toda aquela experiência. Eu consigo iniciar uma assinatura ali na maquininha, no terminal, com o meu cartão presente, ali o shopper presente, para receber todos os meses ou semanas, enfim, na minha casa, como se fosse uma assinatura. Então, a gente inicia essa assinatura no mundo físico, para depois ela Muito ser legal. cobrada de maneira E recorrente você no online. tem, né, o vendedor, que ele vai poder fazer aquele trabalho ali de Exatamente. convencimento, né, de trabalhar ali, né, entender, você já conhece esse sabor, prova esse daqui. Muito É legal. muito diferente a experiência, Exato. né? Isso vocês viabilizarem. Vocês sempre foram muito omnichannels também, né? Na mentalidade de gerar negócios e tudo. Né? Exato. A Adyen, ela começa no digital há quase 20 anos atrás, né? Porque a gente foi construído, de fato, para ser uma plataforma de tecnologia para pagamentos para grandes marcas. A gente tem esse foco bem claro, né? Em grandes marcas do Brasil e do mundo. E aí, há mais de 10 anos atrás, a gente entrou no mundo físico também, mas justamente trazendo essa proposta, essa abordagem de integração de canais, né? Unified Commerce, né? É o Vocês Unified usaram muito. Commerce. A primeira vez que eu ouvi esse termo foi com vocês, essa terminologia de Unified Commerce. Exato, Muito legal. e é legal falar do Unified Commerce porque ele é diferente do Omnichannel, né? Quando a gente fala integrar canais, né? Multicanais, você está falando muitas vezes só vender na loja física, no mobile, no online, link de pagamento, mas esses sistemas não se conversam, né? A gente traz com essa abordagem de plataforma única uma conversa, uma integração total entre todos os canais, né? O que quer dizer acesso a dados, que aí a gente vem para a questão da tecnologia, que vai fazer com que suas transações sejam aprovadas com mais velocidade, com mais facilidade, que a gente bloqueie fraude, que a gente reconheça o cliente para fazer os programas de fidelidade. Então, o fato de a gente ter, de fato, os canais unificados e integrados ajudam a gente a trazer o benefício, como, né, a gente trouxe ali para o McDonald's, que eu dei o exemplo, para a Nespresso, através da recorrência no terminal. Muito legal. Muito legal, hein? Olha, no próximo a gente tem que ter aqui pelo menos uma batatinha frita e um Cafezinho. Um cafezinho, Tá você bom. acha, hein? Muito bom. E assim, agora falando um pouquinho do poder dos dados, que eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente está construindo qualquer experiência, personalização. Inteligência artificial, ela é totalmente baseada nos dados. E como você veio também nesse case de estruturar a parte estratégica de digital da Sim. Multi, como que você
tem usado de uma forma inteligente, né? Óbvio, mas para tomada de decisões, Sim. os dados. Os dados, eles são pistas do que o cliente quer. Se a gente entende essas pistas, a gente consegue converter mais personalizando. Então, hoje, a gente tem muitas análises. Eu tenho um time de UX especialista em análise de dados voltados para o e-com, que o dia a dia deles é teste AB, ficam o tempo todo no Hotjar vendo o que é o comportamento, o que o cliente está fazendo. Hotjar é de mapa de calor, né? Não só de mapa de calor, mas o Hotjar, ele consegue... fazendo jabá, não me dão nada, tá, gente? O Hotjar, ele permite que você consiga ver o que a Carol fez no e-com. Então, a Carol entrou, a Carol foi na categoria tal, a Carol deu um scroll na página e saiu. Aí a gente começa a ver que esse comportamento é recorrente e fala, gente, peraí, tem alguma coisa aqui que a gente precisa melhorar. Então, quando eu falo que os dados dão pistas, e a gente tem que aproveitar essas pistas para melhorar a jornada, a gente fica muito à frente deles para entender o comportamento do usuário, a experiência se tá boa ou não, a quebra do funil. Então, às vezes a gente coloca algumas coisas... a gente tem várias telas de teste AB, né? Então, a gente tem uma página... várias páginas de produtos diferentes, por exemplo. Uma tem lá um cupomzinho de desconto, outra tem um botão de uma cor diferente, e a gente vai testando. Então, os dados hoje, no e-com, eles são muito utilizados para isso, para a gente personalizar cada vez mais a jornada daquele cliente e da loja inteira para a gente conseguir aumentar as conversões. Muito bom. Nossa, muito legal. E eu acho que esse ponto de dados, ele vem transformando... Todo mundo está aprendendo, né? Como utilizar ele da melhor forma. Sim. E por várias perspectivas diferentes, né? Exato. Por exemplo, a Adyen usa isso para poder melhorar a experiência do cliente final, do cliente da Adyen, né? Sim. Então, acho que é bem legal a forma como a gente... E as empresas se apoiam, né? Porque, por exemplo, eu vou na experiência, aí chega lá no final eu consigo ver que no checkout, o cliente fica lá navegando nos meios de pagamento e não escolhe nenhum. Aí ele vai, por exemplo, às vezes ele abre a gente consegue ver tudo, ele abre as opções de parcelamento, ele tenta ir além de 12. Então, peraí, será que a gente não tem que colocar mais parcelamento? Será que tá difícil isso aqui? Então, assim, as empresas acabam se conectando por isso. Vocês usam esses dados, assim, do que acontece no checkout para alimentar a estratégia de pagamentos de vocês? A gente usa muito a experiência ali, por que não converteu, por que quebrou o funil, o que aconteceu ali naquela tela, pra gente entender se a gente precisa ou não mudar a nossa estratégia, tá? Mas, assim, como a Carol falou, como fabricante, naturalmente nós temos estratégicas diferentes em relação a meio de pagamento e preço, né? Pra não prejudicar muito a operação do varejo. Então, como fabricante, trabalhando em e-com, o tempo todo você tem que estar ligado a meios de pagamento. E preços, enfim, tudo isso. Muito legal. Agora, mudando um pouco de assunto, eu queria que a gente, óbvio, né? Somos mulheres no e-commerce e é muito inspirador, né? Ver duas mulheres que estão em empresas, você no caso, empresas de meios de pagamento, né? Tecnologia, falando aqui de negócio, falando aqui de inteligência artificial, trazendo casos de uso super ricos, né? Mostrando qual é o impacto de verdade que vocês estão trazendo para o mercado. E você também, Samara, falando um pouco do seu case de transformação dentro do grupo Multilaser, que é uma empresa super conhecida também aqui no Brasil. Então, a gente está falando de mulheres na tecnologia, né? E eu acho que é muito importante a gente saber, assim, primeiro, a gente sabe que a representatividade ela ainda é baixa de mulheres no nosso mercado. Mas você, no caso, Marina, como é que você enxerga o papel da mulher nesse ecossistema? Como que você se sente? Você representa mulheres nesse papel também. Então, o que você acha que pode ser feito para ampliar essas oportunidades para mais mulheres e tudo mais? Eu adoro esse tema, eu sou suspeita para falar. Mas quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, na minha perspectiva, as empresas não podem ver isso só como os valores de diversidade. Mas, legal, o que você está fazendo a respeito, né? Somos uma empresa inclusiva. Tudo bem, quais são suas práticas em relação a isso, né?
Eu acho o que realmente funciona, né? Porque a gente tem que pensar muito por esse lado. Não adianta a gente só ter aquilo no papel, Exatamente. mas não exercer de fato, né? Exato. Por isso que, assim, é crucial a gente ter, as empresas terem compromisso e metas claras de diversidade, né? E as lideranças terem essas metas, porque não pode ficar só num board de diversidade e inclusão, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala de metas claras, pensando desde como você faz o recrutamento, né? De como você olha o mercado, de como você atrai os candidatos, de como você faz um processo seletivo que, de fato, olhe para a diversidade. Sim. Que a própria elaboração da vaga, né? Exatamente. Sim. Porque às vezes você quer, sei lá, ter mais mulheres, mas às vezes você vai ter uma vaga ali que ela não condiz muito com, dependendo do job description da vaga, né? Então, também tem essa abertura para, a gente realmente quer intrinsecamente ter mais mulheres numa posição de liderança. Então, o que a gente está procurando para a vaga, Exato. Né? E eu acho que a gente precisa trabalhar com vagas afirmativas, com né? Com certeza. Aqui falando um pouquinho da Adyen, né? E eu vi muito, assim, nos meus anos de Adyen, como a gente conseguiu se transformar para ser uma empresa mais diversa, né? Hoje, a nossa presidente... A Thaís é mulher, Sim. Né? Imagina, uma empresa de tecnologia para pagamentos, ter uma presidente regional mulher. Sim. Acho que 10 anos atrás... É o mundo financeiro com tecnologia. Né? Exatamente. São os mercados mais masculinos, eu acho que eu conheço. E esses exemplos são muito importantes. Ver uma mulher numa liderança faz com que outras entendam que elas também são capazes de estarem ali, né? É totalmente inspirador. E a gente conseguiu, né, ter... Hoje, falando um pouquinho até da Adyen, né? A gente fechou o gap de gênero nas posições de liderança. Então, quando a gente olha a liderança, é metade homem, metade mulher. Muito legal. No time, a gente tem um desafio, porque a gente tem muita área técnica, né? Área de eu vou até falar sobre isso daqui a pouco. E aí, a gente fez uma parceria com o Programaria, que é justamente para trazer essa abordagem de recrutamento, seleção de mulheres no mundo de tecnologia. Que legal. Então, a gente faz essas parcerias, essas associações para conseguir atrair mais mulheres. Isso é global ou é mais... O Programaria é Brasil, nível Brasil, né? Sim. A gente, aqui no Brasil, a gente tem um escritório em São Paulo e em São José, que é o nosso hub de tecnologia. E aí, a gente tem essa abordagem muito forte para contratar mulheres para vaga de tecnologia. E eu tive uma experiência no meu time mesmo, né? Eu tava... Enfim, meu time, ele é relativamente novo, né? A área de pré-vendas na Adyen Latam. E aí, eu participei da construção do time. E aí, eu tinha 2 homens na minha equipe, tinha 2 vagas, acabaram sendo preenchidas por homens, por conta da velocidade que a gente contratou e tal. E aí, a gente abriu mais uma vaga e eu falei, eu quero que seja uma mulher. Porque a gente fica, né, 2 homens, eu e mais uma mulher. Porque tá vendo? Como a liderança tem que trazer esse ímpeto de falar assim, não, aqui, gente, vai ter que ter. Vai ser mulher. Abrimos o processo seletivo e aí eu direcionei a RH, olha, eu quero que no funil a gente tenha muito mais mulheres. As mulheres não se aplicavam. É complicado. E não era uma vaga técnica. Exato. É uma vaga comercial. A gente não tinha mulheres aplicando. Exato. E aí eu falo, gente, o que acontece, né? E aí a gente parte daquela máxima de que a mulher, se ela não tica todas as caixinhas ali se a gente não sente que a gente é 120% preparada. Autoestima. A gente estava até falando sobre um case, né, em relação a uma pesquisa. Que uma pesquisa que eu não sei a fonte, gente, nem os números exatos, mas assim, é isso. A mulher, ela olha para uma vaga com 10 requisitos. Sim. Se ela não preenche 9, ela não aplica. Ela não se aplica. Ela não se acha pronta. Enquanto o homem vê 2 requisitos, estou pronto. Sou eu. Foi feito pra mim. O resto a gente corre atrás. E aí, quando você vai ver na prática, a mulher ela é muito mais competente. A gente tá falando desse cenário, tá? Dos 2 requisitos e dos 9. Sim. Ela é tão mais competente, só que ela não achou que era pra ela. Exatamente. Aí, o que a gente fez? Fez um trabalho também de employer branding, com mulheres da empresa fazendo depoimentos no LinkedIn e tal, uns posts. Pra gerar desejo, identificação, pra gerar essa conexão. Sim. Exatamente. A gente começou esse trabalho de employer branding. Isso. E aí eu falei, essa vaga vai ser afirmativa para mulheres. De agora em diante vai ser uma vaga afirmativa. E aí a gente levou mais tempo para contratar, obviamente, porque também quando você fala sobre o tema de diversidade, muitas vezes você precisa trabalhar o processo, né, com uma abordagem diferente. E aí a gente contratou uma mulher e assim, super bem, super competente. Aí a gente fechou ali o gap no time também. Hoje o time cresceu e a gente é bem equilibrado, metade homens e mulheres.
Mas se a gente não tivesse feito esse movimento, qual que é o caminho mais óbvio? Poxa, eu preciso fechar a vaga porque eu tenho resultado para O entregar. mercado tem mais homens, obviamente. Né? Naturalmente, eu vou contratar um homem. Então, assim, dando um passo para trás, falando um pouco de perspectiva de empresa, né? Precisa ter meta clara, precisa ter esse comprometimento, número determinado. O que a gente faz também, a gente precisa ter uma representatividade não de mulheres, mas assim, de grupos diversos no funil de recrutamento. O compromisso de contratar determinados homens e mulheres, né, para vagas específicas. A gente tem toda uma abordagem também, depois que as mulheres estão dentro de casa, né, como a gente garante treinamento, desenvolvimento contínuo. Então, a gente tem iniciativas com alguns parceiros. Porque não adianta só, é aquilo que a gente fala, né? Não adianta só você colocar ela no ambiente, você tem que incluí-la de verdade. Exatamente. De verdade. De verdade. De verdade. E desenvolvê-la para que ela possa assumir posições de liderança. Sim. Exatamente. E uma coisa que eu acho muito importante, eu acho que a gente está fazendo isso aqui hoje, é a construção de rede, né? Sim. E aí, comunidade. Não precisa ter uma estrutura formal da empresa, sabe? As mulheres precisam se unir, se apoiar, criar programas de mentoria, ou mesmo um espaço para trocar aqui um desafio, um dilema. E eu acho que isso é uma responsabilidade coletiva, e principalmente de mulheres que estão na liderança, né? Acho que a gente dá exemplos, né? Para que outras tenham a visão de que podem também. Isso é tão real e importante, porque a liderança tem que estar presente nessas conversas, sabe? Sim. Porque se você vai lá, marca um workshop da empresa, tá todo mundo ocupado, o pessoal não prioriza. Sim. Eu já vi isso várias vezes acontecendo. Tanto nas empresas que eu trabalhei, quanto em outras empresas que, né? Então, eu acho que é importante, sim, ter o engajamento da liderança nesse processo, para poder engajar as mulheres, né? Só um gancho que, antes que eu esqueça, para quem não sabe, o Mulheres no E-Commerce possui grupos de vagas para ajudar as mulheres a se recolocarem no mercado. A gente recebe dezenas de vagas, a gente divulga essas vagas. E agora a gente está criando um banco de dados de mulheres que estão disponíveis no mercado para trabalhar. Legal, Isso vai trazer para nós uma inteligência maior para poder fazer o match com vagas que são legal. Mais estratégicas, ou até mesmo vagas que são um pouco mais fora do nosso mercado, mas que tem mulheres ali que tem fit, porque o e-commerce ele tá mudando muito, né? Então ele não é mais só varejo, se você varejo... Então, aqui a gente vai falar de e-commerce. Não, hoje uma farmácia, uma indústria farmacêutica tem canal de e-commerce, né? Hoje uma rede de salão de beleza tem e-commerce. Eu já fechei projeto de e-commerce até para cemitério, pra vocês terem ideia. Então, assim, todos os mercados hoje têm e-commerce. Então, assim, para quem não conhece, entra no nosso site. Lá a gente tem todos os links, tem uma parte lá falando dessa parte de vagas, e eu acho que é bem importante a gente poder fazer isso pelas mulheres no mercado, né? Muito bom. E você, Samara, me conta um pouquinho sobre essa sua visão, quando a gente fala para mulheres da tecnologia, né? Você que desde muito pequena sempre apostou nessa área. Sim. Que conselho que você dá para essas mulheres que estão começando também, que querem entrar nesse mercado? Você sabe que eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando? O que minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito forte. E eu me inspirei nela pra ser forte também. Então, por isso que quando a gente fala sobre hierarquia, sobre nós estarmos em cargos de liderança, a gente não tem noção do tanto que a gente impacta. E o exemplo, né, que a gente dá, e outras pessoas, outras mulheres que vêm igual, né? Olha que coisa louca. Mas enfim, na Multi é o seguinte, eu tô numa frente mais tech também, além de Econ, e como você falou, Mari, não existe pessoas que se candidatam para vaga. A mulher, quando a gente abre uma vaga mais técnica, não tem. E às vezes eu falo, olha, eu quero mulheres. Não vem. E é justamente por essa questão da autoestima, dela querer fazer todos os checks pra estar apta. E a gente se sabota bastante também, Sim. né? Exato. Então, o que eu penso é o seguinte, não ache que você vai estar 100% pronta pra começar. Comece pra se tornar pronta. Nós aqui, eu tenho certeza que vocês... Eu falo por mim, mas eu acho que muitas mulheres que eu conheço também... Eu, quando no meu primeiro emprego, eu não me senti 100% pronta. Nossa! Pelo contrário. Imagina. Mas a gente enfrentou, a gente foi. Então, quero até dar um conselho para todas as mulheres. Não achem que vocês estarão 100% prontas, porque a gente não tá. Para muita coisa.
entre e se tornem prontas para aquilo. E aí é estudando, é fazendo network, como a gente tá fazendo aqui, é se antecipando a tendências. Sim. Só assim que a gente vai conseguir aumentar a nossa representatividade, né? Então, eu acho que o grande conselho que eu quero dar é esse, de não achem que você precisa estar 100% pronta. Você falou um negócio, o meu primeiro emprego, vou contar essa história aqui rápido pra vocês. O meu primeiro emprego foi no Carrefour, trabalhando na loja mesmo do Carrefour, vendendo cartão de crédito, de domingo a domingo, ganhando R$600 por mês. Esse foi meu primeiro emprego, 18 anos. E eu, assim, cheguei, né, falando com todo mundo, eu nem sabia que eu tinha vocação para vendas, foi lá que eu descobri que eu gostava muito de vender, eu gostava da área comercial, e desde então sempre segui nessa área. Mas foi muito engraçado, porque acho que na minha segunda semana, o meu chefe começou a falar assim pra mim, Carol, acho que você não vai ficar aqui muito tempo. E eu, na minha cabeça, pra mim, aquilo Ele foi viu o tipo assim, potencial. não, pra mim foi assim, meu Deus, eu tô fazendo coisa errada. Você é demitida. Meu Deus, eu vou A ser gente demitida. sempre vê o copo Não, e meio o pior, vazio. que eu não tinha coragem de perguntar pra ele por que ele tava falando aquilo pra mim. Ah, Na minha cabeça, ele tava dizendo aquilo porque realmente eu tava fazendo alguma coisa errada. Então eu ficava, voltava pra casa com uma sensação de assim, meu Deus, o que eu posso fazer de diferente amanhã pra inovar? O que eu posso fazer de diferente pra né? E aí ele sentava, às vezes, olhava pra mim e falava, Carol, você não vai ficar aqui muito tempo. Fábio, o nome dele. Inclusive, já falei com ele várias vezes. Ele foi um chefe maravilhoso pra mim. Ele, Carol, você não vai ficar aqui por muito tempo. Infelizmente, eu ficava assim, meu Deus. Até que um dia eu perguntei, eu criei coragem e falei, por quê que eu não vou ficar aqui muito tempo? Por que eu tô fazendo de errado? Eu falei assim, não é isso, porque você é muito boa no que você faz. Tá que vendo? legal. E eu assim, caraca. Então, assim, é real. A gente se sabota de verdade. Sabota. E nós mulheres, eu não sei vocês, mas eu sou uma de tecnologia, eu sou a única mulher entre os heads de TI. A única. E de sei lá, 6, 8. Uhum. Eu tenho consciência de que eu tenho que ser, no mínimo, 5 vezes melhor que eles. Em tudo. Pra eu conseguir o mesmo reconhecimento que eles têm. E não é só na multi, é uma questão de mercado. Exato. E aí a gente começa a sabotar nessa, né? É que difícil, parece gente. que nunca tá bom, né? A gente precisa exato. sempre trazer um pouco mais, sempre fazer diferente. E olha que a gente já tem uma maturidade, a gente sabe que as coisas são diferentes, mas às vezes a gente dá uma dispersada e aí fala, opa, eu tô me sabotando. Volta. É assim que a funciona. Ou às síndrome de vezes- impostora que nos persegue, né? Ou às isso. vezes o que é mais legal, e eu acho que é o que a gente precisa exercitar mais, cada vez mais, é uma amiga, uma colega falar assim, você tá indo muito bem. Isso é maravilhoso. É a mulher Você tá apoiar a sendo mulher. incrível. Exato. Ó, calma, tá tudo certo. Calma, vai ficar de boa. Tá tudo bem, É. você tá indo, você tá sendo ótimo. Vocês você tá estão percebendo que agora as mulheres estão fazendo mais isso? Sim, Sim. Antes eu percebia rivalidade, agora eu vejo apoio. exatamente. O Mulheres no E-Commerce é um exemplo disso. Nossa, Mas olha, não por eu ser a fundadora, eu falo, Uhum. todo mundo tem teto de vidro. É. Fazem 4 meses que eu tô numa área totalmente nova na empresa que eu trabalho, né? Que além de liderar mulheres do e-commerce, né? Eu tenho 2 empregos. Eu também trabalho numa também sou executiva. Muitos boletos pra pagar. Mas o que foi assim, muito legal é que uma das minhas colegas, né? A Fran, vou até falar o nome dela aqui, a Fran. Ela, nas minhas primeiras semanas, assim, eu sou muito pilhada, né? Sou ligada a 220. Eu quero aprender, acontecer, etc. E aí ela me mandou um presente, um chocolate na minha casa, em 3 semanas de cargo novo. E ela falou assim, Ká, você tá indo muito bem. Que legal. Quero que você saiba disso. Olha que legal. Ela não tinha, assim, ela não tinha nenhum... Ela não é minha líder, não é minha liderada, a gente é par, mas assim, ela... Foi tão empático aquilo que eu falei assim, gente, que atitude incrível que ela Muito teve, sabe? legal. Foi muito... essa questão de realmente as mulheres se apoiarem, Sim. sabe? Fala assim, tá tudo bem, você tá indo muito... Você tá sendo ótimo no que você tá fazendo. Uhum. E eu acho que se conectar com a realidade da outra, porque provavelmente ela já passou por uma situação em que talvez ela precisasse desse reconhecimento E não Exato. teve. para se sentir segura, né? Exato. Esse reforço externo. E não Exato. teve. Exatamente. E aí a gente volta, porque a gente tá falando da importância da rede, né? De uma apoiar a outra, de uma puxar a outra, Sim. de valorizar. Aí, até dando mais um exemplo, né? Prático do que a gente vivencia. A gente tem um grupo, que é Mulheres na AD, né? Tem um grupo global, grupo regional.
Mas, enfim, é um grupo muito orgânico, as mulheres vão participando, né? Tem algumas discussões, às vezes fica meio paradinho por um tempo. E aí eu lembro que a gente começou com uma iniciativa de fazer um elogio para alguém dentro do ambiente de trabalho. De, olha, você é incrível porque isso. Porque às vezes para a pessoa, ela não, né, que está recebendo elogio, ela não enxerga quanto que ela consegue impactar a vida de alguém, quanto que o que ela está fazendo é relevante, pode ser transformador para a empresa, para as pessoas. E às vezes é uma coisa tão simples, né? Elogiar é tão simples. Eu elogio todo mundo, até tanto de questão de trabalho, quanto às vezes as meninas chegam e falam, nossa, como você tá bonita hoje. Gente, a gente não sabe o poder que isso tem por trás. Nossa, totalmente. É. E quantas vezes vocês já receberam um elogio assim de alguém falar, que você tá bonita hoje? E é o dia que você fala assim, nossa, eu tô bem desleixada hoje. Eu paguei R$10 na minha blusa. Mas aí é a autoestima. As mulheres têm dificuldade de falar, de agradecer. Elas sempre falam assim, não, isso aqui sei lá, né? Não, olha, torra. Aí você começa a justificar, é uma coisa louca, né? Adoro o pessoal do Torra, inclusive, viu? Só pra deixar claro. Adoro, galera. Eu conheço o pessoal da Torra, é verdade. Ai, gente, muito bom. Nossa, que bate-papo leve, gostoso. Foi muito bom. Eu quero deixar aqui uma última pergunta pra vocês. Quero que vocês indiquem um livro, um hábito, um costume, sei lá, um podcast. Tô brincando. Que vocês gostem e recomendam, algo que uma boa prática. O que vocês gostariam de compartilhar? Quem quer começar? Vamos por ordem de... Pode começar você, porque eu ainda não tô inspirada. Tá bom. Eu quero me inspirar em você. Ai, meu Deus. Você é muito inspiradora. Vamos praticar. Ó, elogio. Vamos praticar o elogio. Bom, a gente tava conversando, eu pratico muito esporte, né? Então, eu uso o esporte pra... Eu sou muito pilhada, igual você falou, Carol. Eu tô o tempo todo alerta, ligada. Então, o esporte faz eu me conectar comigo mesma. É um momento que eu não penso em nada. É um momento onde eu consigo... tirar todo o peso dessa vida de executiva, enfim, é um hobby que me ajuda muito. Em relação à prática, voltada aqui pra TI, né, o que eu faço? Eu sempre que... Eu vou falar uma coisa porque eu acho que é interessante a gente colocar nessa ordem de tecnologia e inovação que tá vindo. Minhas práticas como executiva e conselhos é sempre, quando eu vejo algo novo, eu pergunto, isso de fato faz sentido? Vai virar? Tenho verba pra isso. Tenho verba pra isso, é sempre... Mas eu faço um estudo do tipo assim, isso aqui é factível, é real? Você acha que acontece igual aquele metaverso que aconteceu? Que no final não deu em nada. E eu construí uma loja no metaverso pra vender, e aí eu... Enfim, né? Então hoje tentativa e erro, né? Tentativa e erro, mas essas práticas, assim, eu acho que como executivo a gente tem sempre que pensar, né? Então essas práticas e hobbies, assim. De livros eu leio muito, livros de comunicação prática, assertiva. Uma coisa que eu faço muito é entender tendências de outros mercados, principalmente o chinês. Eu fico vendo tendências na China, porque vocês podem ter certeza que daqui a um tempo isso chega no Brasil. Sim. Então eu vejo muito tendências de fora para aplicar aqui também. E podcasts Mulheres no E-Commerce. Muito bom, de bom gosto aí. Entre outros, e você, Má? Boa. Podcast Mulheres do E-Commerce. Não, brincadeiras à parte, mas também é uma fonte super legal, né? De conhecimento, de aprendizado. Mas eu gosto muito do que a Samara falou. A gente é tão bombardeado por inovações, tecnologias, que às vezes a gente só precisa de um tempinho ali, de um momento de autorreflexão para voltar para a essência do negócio. Exato. Então, ok, um monte de ferramentas... É muito barulho também ao redor. E muito barulho ao redor, né? Eu aqui numa área de pré-vendas, a gente sempre é bombardeado por novas ferramentas e abordagens para falar com o cliente. Eu acho que é muito importante a gente sempre voltar qual que é a nossa função dentro do time, dentro da organização, como que isso se conecta com os objetivos da empresa e como essas novas tecnologias vão ajudar a gente a fazer as entregas que a gente precisa fazer, né? Eu acho que é muito aterrissar ali, ter um foco muito claro do que a gente precisa entregar para daí avaliar essas tecnologias, né, emergentes. Falando de esportes, né, como eu tenho uma bebê pequena, ultimamente o meu esporte é... Você deve gastar mais calorias que eu. Olha, eu preciso marcar minhas calorias, porque eu tô sem tempo para treinar... pra mim, mas assim, eu passo o dia inteiro correndo atrás de uma bebê que vai enfiar o dedo na tomada, que vai colocar o chinelo na boca. Então, assim... É uma maratona, né? Maratona com obstáculos, né? Corrida atrás de bebê com obstáculos no meio do caminho.
Mas eu também gosto muito que você comentou de tendências, né? De olhar, assim, macro tendências que estão impactando mercados, que estão movendo mercados, né? Eu acho que a China é um grande exemplo, né? A gente está falando do social commerce, né? Uma coisa que já é realidade lá há muito tempo e a gente está começando a trazer para o Brasil. Então, eu acho que isso é muito relevante, né? Olhar essas macro tendências, essas tendências que já são realidade em muitos mercados e vão chegar no Brasil em algum momento, né? A gente, como opera nesse mundo de tecnologia, a gente já está muito atualizado a tudo que está acontecendo. Então, acho que esse é um bom insight também. E falando um pouco de mulheres, assim, de leitura de mulheres, eu gosto muito eu particularmente gosto muito, né, do assunto de protagonismo feminino, de pesquisar, de ler mais sobre mulheres bastante inspiradoras, né, de Clarice Lispector a Rita Lee, assim, eu gosto bastante de entender vida, biografia, obra e tudo mais. E é bem importante, né? Porque, inclusive a gente tá aí pra lançar um livro do Mulheres do E-Commerce. Olha que legal. Que legal. A gente tá, não sei nem se eu podia falar, eu sou meio fofoqueira. Spoiler! Spoiler, exato. Mas a gente tá pra lançar um livro também, então acho que é bem importante a gente eternizar nossas histórias, porque são legados, histórias são legados, né? Sim. E eu acho que é muito importante a gente fomentar isso, né? A leitura de mulheres e trazer cada vez mais esse protagonismo pra gente. Ai, meninas, adorei o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Amei. Eu aprendi muito com vocês, adorei. Parabéns por todo o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada por vocês continuarem no nosso mercado, porque isso também muitas vezes é uma decisão, né? Eu já vi muitas vezes mulheres questionarem pra mim, assim, eu não sei se eu quero continuar no mercado corporativo, é muito difícil, tem várias dificuldades, então não sei se você, mulher que tá de alguma forma aí pensando em desistir, não que desistir também não é uma opção, a gente não pode se colocar essa pressão, né, enfim, mas obrigada por vocês todos os dias escolherem também fazer isso, que a gente faz todo um modelo automático, que a gente não percebe que também a gente tá ali construindo no dia a dia, e isso é muito inspirador também, então muito obrigada. E obrigada a você por ter construído essa comunidade de mulheres e ter feito essa junção e tá dando tantos exemplos de lideranças, assim, para que a gente consiga ter cada vez mais mulheres no poder, né? Obrigada, gente, é um prazer. E acho que grupos como esse, assim, com certeza inspiram as mulheres que estão surgindo no mercado a não passarem pelos desafios que a gente passa, né? Exato. Então, isso é tão importante, né? Não só olhando para mulheres no e-commerce, mas acho que para a sociedade mesmo, Seremos resistência sempre. Exatamente. Isso. Parabéns pelo lindo trabalho, um prazer estar aqui com gente. você, mulheres incríveis e inspiradoras. Muito bom. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada a você que ficou aí assistindo a gente. Espero que você também tenha gostado, tenha aprendido como eu. E a gente se vê no próximo episódio do Mulheres no E-Commerce. Muito obrigada, pessoal.